A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que o nosso Deus, ele não responde a orações simples. Às vezes a gente faz aquela oração que é tão rapidinha e nós pensamos, eu acho que nem chegou lá no céu. Porque tem pessoas que oram 1, 2, 3 horas de relógio. Tem gente que está me ouvindo agora que queria conseguir orar assim, mas você não consegue. Você diz, Senhor, eu oro tão pouquinho que tem horas que eu fico com dúvida. Será que realmente a minha oração subiu? Será que o Senhor está ouvindo a minha súplica? E o Senhor está dizendo, minha filha, meu filho, eu não me importo com a quantidade de tempo que você está de joelhos, mas eu me importo com a veracidade das suas palavras. Eu me importo com o coração contrito, com o coração quebrantado. É isso que me agrada. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jabes, ele recebeu esse nome porque a mãe dele deu à luz a ele com dores. Jabes poderia muito bem ter se conformado ali desde o seu nascimento. Minha mãe sofreu muito para me colocar no mundo, me colocou esse nome. Minha mãe foi muito angustiada no parto. Ele poderia muito bem se intitular como um fracassado, como alguém que já chegou ao mundo trazendo dores. Mas ele, irmãos, não deixou aquilo ser uma marca para ele. Não deixe pesos do passado serem uma marca para você. Irmão, porque eu já fiz isso, eu já fui aquilo. Deus está dizendo, eis que as coisas velhas já se passaram. E o Senhor tem algo novo para a sua vida. Jabes não deixou a amargura do parto da mãe dele, quando ela teve ele, marcar a história dele. O Senhor está dizendo, não deixe os pontos negativos marcarem a sua história. Declare comigo, eu não vou deixar os pontos negativos da minha vida marcarem a minha história. Eu não vou deixar os pontos negativos da minha vida marcarem a minha história. Tem muita gente, irmãos, que se conforma com as coisas ruins, com as coisas que não são boas. Não, minha mãe nunca teve sorte. Meu pai nunca teve sorte. Meu pai nunca conseguiu fazer uma faculdade. Minha mãe não conseguiu assinar uma carteira de trabalho. Meu pai não conseguiu tirar uma habilitação. E tem pessoas, irmãos, que ficam com isso. Ficam levando para a vida toda o fracasso dos outros, a dor dos outros. Deus está dizendo, eu tenho algo novo para a sua história. Jabes não se conformou, irmãos, com a história dele marcada por uma dor de um parto da mãe dele. Mas ele resolveu orar ao Senhor. Sabe por que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos? Porque ele se posicionou diante de Deus. Quando você se posiciona diante de Deus, irmãos, Deus quebra cadeias. Deus desfaz laços. Quando você se posiciona diante de Deus, Deus te abençoa. Porque ninguém da família foi abençoado assim. Mas Deus escolhe você e quebra rabaia, candarás, turabaia, toda a crença. E quebra todo o protocolo e mostra, rabasto, candaraia, que quando ele escolhe, ele honra, ele abençoa, mesmo que na parentela, na família, nunca tenha tido pessoas assim. A diferença na história de Jabes foi que ele orou. Foi que ele invocou ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Você tem orado para Deus mudar a sua história? Mas Deus já sabe do que eu preciso. Pois é, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Irmã, eu tenho medo dessa enfermidade, eu tenho medo dessa luta. Irmã, eu tenho medo do divórcio, eu tenho medo da calúnia. Diga para Deus. Senhor, eu não quero passar por isso. Deus, ele pode te poupar, minha irmã. Deus, ele pode te poupar, meu irmão. Jabes, ele não mediu esforços para invocar ao Senhor. Ele foi transparente.
O que Deus mais se agrada é da nossa transparência. Tem muitas pessoas que colocam capas. Tem muitas pessoas que colocam máscaras diante de Deus. Querem mostrar aquilo que elas não são. E Deus não se agrada disso. O que Deus se agrada mesmo, irmãos, é de um coração contrito. É de um coração quebrantado. É de pessoas que não mentem diante dele, mas falam a verdade. Ó Senhor, eu tenho medo disso. Ó Senhor, a luta tá grande, eu não tô mais suportando. Ó Senhor, eu não tenho estrutura para isso. Irmãos, Deus se agrada quando nós somos verdadeiros, somos transparentes diante dele. Você não vai mostrar suas fraquezas para os seus inimigos, para os seus adversários, mas para Deus você tem que mostrar. Você tem que dizer para ele o quão frágil você é. Você tem que dizer para ele quão imperfeita você é, quão dependente dele, rasto candarabacandarasto, você é. Jabes, ele invoca o Senhor, nosso Deus, só que muda a história dele de maneira completa. Se você invocar o Senhor, você vai ver sua vida mudando. Se você se humilhar na presença do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A diferença na história de Jabes foi que ele invocou o Senhor. Foi que ele orou, foi que ele se posicionou diante de Deus. A sua história vai fazer diferença. Rasto candarai na terra, no meio da tua parentela. Sabe por quê? Porque você vai clamar ao Senhor. Jabes invocou ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor traga prosperidade para minha vida. Tem muita gente que tem esse problema, né, irmãos, de pedir a Deus a bênção. Tem muita gente que tem esse problema, não ora pedindo a Deus para abençoar com uma casa, não ora pedindo a Deus para abençoar com um carro, não ora pedindo a Deus para abençoar com um passeio, porque pensa, Deus é tão santo que eu não posso chegar para Deus e pedir para ele coisas que podem passar. Quem te disse que Deus não é Deus de detalhes? Deus, ele é santo, mas ele se importa com os detalhes da sua vida. Deus se importa com aquela viagem que você quer fazer, que você tem um desejo, mas você não tem condições de fazer. Deus se importa com aquele carro que você precisa para ir para a igreja, que você precisa para ir fazer uma compra, um mercado, mas você não tem. Deus se importa com a casa que você queria morar. Ai, irmã, Deus vai se importar com essas coisas? Se importa, irmãos, porque Deus é Deus de detalhes. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos. O Senhor está dizendo, peça. Jabes foi certeiro no que ele pediu. Ele foi bem claro. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Que eu seja próspero, que eu seja abençoado. Não tenha medo de pedir bênçãos a Deus. É a Deus que a gente tem que pedir mesmo, porque ele é o abençoador. Tem muita gente que não pede bênçãos a Deus. Não, minha irmã, eu me ajoelho só para agradecer. Deus quer que você agradeça, lógico. Porque a gratidão abre portas. A gratidão mostra quem verdadeiramente nós somos. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa, minha irmã. Deus quer que você agradeça, mas ele também quer que você peça. Pois a Bíblia nos diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, se a gente não pede, a gente não recebe. Aí você não pode dizer, ah, Deus não me deu, você está pedindo. Peça, minha irmã, peça a Deus aquela casa, peça a Deus aquele carro, peça a Deus aquela geladeira nova, peça a Deus aquela carne que você quer comer, peça a Deus, são coisas que parecem, irmãos, que são supérfluas, mas não são. Deus se importa conosco nos mínimos detalhes, e Jabes sabia disso. Jabes disse, eu vou pedir a bênção ao abençoador. Olha que coisa interessante, linda, extraordinária. Ele foi pedir a quem poderia entregar para ele. Você não vai pedir para o seu vizinho, para o seu patrão, para o seu parente. Você não vai pedir para o empresário da sua cidade, mas para Jesus, para Deus, você tem que pedir, porque ele é seu pai. E ele é dono do ouro e da prata. Ele diz lá no livro de Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos. Pronto. Pertence a ele, irmãos, todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Pare de limitar o nosso Deus. Tem muita gente que limita o nosso Deus somente ao espiritual. E Deus está dizendo, não me limite, minha filha. Não me limite, meu filho, porque eu posso alargar as tuas fronteiras, eu posso te prosperar financeiramente, eu posso te abençoar de maneira extraordinária. Ele pede que o Senhor seja com ele e que a mão do Senhor o preserve do mal. Ele pede a presença do Senhor. Isso aqui é um ponto-chave, irmãos. Isso aqui é algo extraordinário, que o Senhor esteja comigo. Olha que coisa linda. Moisés vai dizer, se o Senhor não for comigo, eu não irei.
Davi vai dizer: retires tudo de mim, só não retires a tua presença. E aqui Jabes, ele convida que seja comigo a tua mão, decandarasturabaia, que o Senhor esteja comigo aonde eu estiver. Quer prosperar? Quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Peça a Deus para que Ele esteja com você. Tem gente que vai no mercado e não convida Jesus. Tem gente que vai trabalhar e não convida Jesus. Tem gente que vai dormir e não convida Jesus. Tem gente que vai dirigir e não convida Jesus. Tem gente que vai no mercadinho na esquina e não convida Jesus. Jesus está dizendo: eu quero estar contigo. Rastocanda, rabacandarai, onde você estiver. Jabes pediu que a tua mão esteja comigo. Ou seja, que aonde ele estivesse, Deus estivesse com ele. E é isso que faz toda a diferença, a presença de Deus na nossa vida. É Deus estar conosco. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. A presença de Deus faz toda a diferença. Ele pede para que Deus o preserve do mal, para que Deus o livre, para que Deus o guarde. Você tem pedido isso para Deus? Ô irmã, só agradeço. Não só agradeça não. Peça a Deus também que Ele te livre do mal. Porque as coisas às vezes acontecem, irmãos, porque a gente não pede. Senhor, me livre, Pai, do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Me livre do acidente, do latrocínio, do assalto, da discórdia, da contenda, da fofoca. Peça um livramento ao Senhor, porque Deus é dono do livramento. Jabes, ele estava pedindo tudo o que Deus tinha para entregar para ele, irmãos. Apesar de ser uma oração tão curta, mas foi uma oração que agradou a Deus. Porque em poucas palavras, ele pediu tudo o que ele precisava e pediu com o coração aberto. Pediu com o coração humilde. Tanto, irmãos, ele pediu com o coração aberto, com o coração humilde, que Deus concedeu. Deus entregou para ele o que ele pediu. Peça a Deus para que Deus te livre do mal. E ele pede mais: de modo que não me sobrevenha aflição, de modo que não me venha dores. Eu sei que nesse mundo nós vamos ter aflições, irmãos. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas. Mas peça ao Senhor para que, se a aflição chegar, ela não chegue a ponto de te sucumbir. Que você tenha força para viver, para passar, para ser aprovado, para ser aprovada. Com a presença de Deus na nossa vida, pode até haver aflições nesse mundo. Mas Deus nos dá força para viver. Deus nos dá força para vencermos, para termos vitória. Deus, ele estava com Jabes. Deus, ele ouviu aquela oração que parecia ser tão simples. Aí você faz uma oração lavando os pratos e acha que Deus não ouve. Aí você faz uma oração varrendo a casa e acha que Deus não ouve. Aí você faz uma oração dirigindo e acha que Deus não ouve. Aí você faz uma oração aí na sua viagem, no meio do almoço, quando você para almoçar e acha que Deus não ouve. Deus está dizendo: são orações simples que eu escuto, orações verdadeiras. Orações que são feitas de coração aberto. Faça suas orações de coração aberto. Pare de ficar se importando com o horário, com o tempo que você está orando. É os homens que ficam cronometrando o tempo de oração. Mas Deus não, irmãos. Deus, ele não age dessa forma. O nosso Deus, ele não se importa com o tempo. Mas o que ele quer mesmo é verdade. O que ele quer mesmo, irmãos, é que verdadeiramente a gente se entregue. Ele quer que a gente seja verdade. Ele quer que a gente coloque diante dele o que a gente precisa, sabendo que ele tem tudo para nos oferecer. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem tudo para te oferecer. Agora você tem que saber pedir. Às vezes você não recebe porque não está pedindo. Irmã, porque eu tenho dificuldade em pedir. Aí você não recebe, quer dizer que Deus não lhe entrega. Quer dizer que Deus entrega para o irmão Jabes, para a irmã fulana, para a irmã Maria, para o irmão Joaquim, para o irmão José, e não entrega para você. Sabe por que o irmão Jabes aqui recebeu a resposta da oração dele? Porque ele foi sincero e ele pediu. Deus está dizendo: hoje é tempo de pedir. É tempo de falar: Senhor, eu quero isso. Se tiver conforme a tua vontade, me entrega. Se for para a glória do teu nome na minha história, meu Pai, se o Senhor vê que realmente vai ser para o teu nome ser glorificado, me dá. Não tenha vergonha, irmã. Não tenha vergonha, irmão. Não crie bloqueio entre você e o seu Pai. O nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Ele nos conhece. O nosso Deus nos conhece de maneira tão detalhada que ele sabe, irmãos, o que a gente precisa. Mas ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente coloque ali diante dele a nossa necessidade. Não seja uma pessoa que diz assim: Deus já sabe do que eu preciso, então eu não vou pedir. Aí fica sem receber. Aí fica dizendo assim: Deus não atende o meu pedido, Deus não me entrega nada. Se você não pede.
E quando pede, pede superficialmente, pede por cima, não. Detalhe o seu milagre. Jabes, ele detalhou o milagre dele. Ele detalhou o que ele queria, ele detalhou a resposta de oração que ele queria. Detalhe como você quer o seu milagre. Detalhe o que você quer de Deus. Quando nós detalhamos, irmãos, é diferente. Quando nós detalhamos, Deus traz resultados extraordinários conforme aquilo que pedimos. A Bíblia vai nos dizer que Deus concedeu a ele o que ele havia pedido. Deus entregou para Jabes. Quando somos verdadeiros, Deus nos entrega o que pedimos. Quando somos verdade, Deus traz resultados para a nossa vida. Declare comigo, eu creio que Deus vai trazer resultados para a minha vida e não tardará. Eu creio que Deus vai trazer resultados para a minha vida e não tardará. Minha irmã e meu irmão, é tempo de resultados. Deus, quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Se Ele está dizendo para você orar, para você não deixar de fazer aquelas orações simples que você faz, porque Deus ouviu oração de pessoas aqui simples. Se Ele te trouxe aqui nesse vídeo, você sabe que Ele está falando com você. Porque às vezes você ora tão simples, tão rápido, em poucas palavras, mas o coração está tão quebrantado. Às vezes você está tão transparente ali diante de Deus, sendo tão verdadeiro, tão verdadeira, e Deus está dizendo, eu escuto a sua oração, por mais simples que ela seja, por menor que ela seja, eu ouço e trago a resposta. O nosso Deus, Ele trouxe a resposta para Jabes. E eu quero te dizer uma coisa, Deus vai trazer a resposta para você. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque ele se colocou diante de Deus. Porque ele orou ao Senhor e apresentou a Deus o que ele precisava. Apresente a Deus o que você precisa. Apresente a Deus o que você necessita e Deus, Ele vai trazer resposta para a sua vida de maneira extraordinária. O nome dEle será glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, meu Deus, por essa palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor foi um Deus de detalhes na história de Jabes. Apesar da oração dele ser tão curta e tão simples, o Senhor trouxe resposta. O Senhor concedeu a ele o que ele pediu, porque ele foi sincero, Pai. Ô Senhor, que possamos ser sinceras, humildes, Pai, na nossa petição, na nossa oração. Pois o Senhor é o Deus de resultados, o Senhor é o Deus de resposta, que glorifica o teu nome, que traz para nós a resposta, rasto candarai, mostrando que o Senhor não se importa com o tempo, o Senhor não se importa com a quantidade, o Senhor se importa com a qualidade, é com o coração contrito, é com o coração quebrantado, é com a veracidade da nossa oração, que possamos ser verdade como Jabes foi, que possamos, Pai, deixar toda a amargura do passado de lado e confiarmos que o Senhor tem um futuro excelente reservado para nós. Eu creio que todo mal, Pai, todo mal de parente, todo mal, Pai, que vem para tentar nos parar está sendo quebrado. Toda maldição, tudo que não provém dos céus. Jabes não deixou aquele ponto negativo no parto da mãe dele, quando ela teve ele marcar a história dele, Senhor. Que possamos, meu Pai, lançar fora todo ponto negativo e focar que o Senhor tem uma nova história para a nossa vida e que o teu nome será glorificado na nossa história de maneira especial, como foi na história de Jabes. Eu creio, Pai, que o Senhor tem resposta para orações simples aqui, o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel. E Ele escutou as orações simples que você fez. E Ele diz, peça, meu filho, peça mesmo, minha filha, porque eu tenho resposta para você. Da mesma forma que o Senhor foi fiel. Ele ouviu a oração de Jabes. E Ele concedeu o que Jabes pediu para Ele. Deus é fiel para ouvir sua oração e não somente ouvir, conceder o que você também está pedindo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus ouviu sua oração. Que Deus te abençoe.